Quais são as 5 melhores ferramentas para quem quer ficar livre de uma vez daquela sensação de bolo na garganta, da queimação ou dos gases devido à gastrite e o refluxo? A gastrite ela é muito parecida com um carro, né? Quando o carro está velho, enferrujado, você precisa ali ter ferramentas específicas, né, para você poder, às vezes, até trocar as peças do carro. Então, você tem que ter ferramentas e peças para poder renovar esse carro, né? Esse carro que está ali enferrujado e desgastado. A mesma coisa é o nosso estômago. O nosso estômago está enferrujado e desgastado igual a um carro, né? Ele está inflamado, né? E para poder resolver esse problema, para conseguir consertar esse estômago, eu preciso ter ferramentas. Eu preciso ter as ferramentas certas para poder me livrar da gastrite de forma definitiva. E hoje a gente vai saber quais são essas ferramentas. O que eu vou falar hoje vai ajudar tanto você que sofre com aquela sensação de bolo na garganta, o refluxo, aquela tosse que não passa por nada, né? Ou para você aí que foi diagnosticado ou infectado com a bactéria H. pylori, com a gastrite, com a metaplasia, então você está ali sofrendo com dor no estômago, com empachamento, com arrotos. E para você também ali que tem distensão abdominal, muitos gases devido à gastrite ali na região intestinal, e tudo isso junto gera fraqueza, indisposição, vômitos, tontura e gosto ruim na boca. Então, o que eu vou passar hoje vai servir para todos esses grupos de pessoas. Uma das ferramentas é o relógio biológico, né? Horários para comer, dormir, tomar água, que é o que a gente vai falar já já. Por que essas 5 ferramentas que eu vou falar para vocês agora, que são elas? O relógio biológico, os eliminadores, a nutrição, o emocional e os aceleradores. Eu chamo de método REME, né? Então você tem o R de relógio biológico, o E de eliminadores, o N de nutrição, o E de emocional e o A, né, que é um bônus de aceleradores. Mas calma que eu vou explicar cada um deles aqui para vocês hoje e como é que a gente aplica isso dentro ali da mentoria de gestão plena. Veja bem, a gente precisa primeiro entender o que causa a gastrite. Eu gosto dessa imagem aqui, ó, porque ela é exatamente aquilo que eu quero explicar para vocês. Aqui você tem um estômago que parece um caroço de feijão, né? Tá vendo aqui o estômago? Ele parece um caroço de feijão. E o esôfago aqui, ele parece vamos dizer assim, o tronco, né? O tronco aqui, né? Ou o ramo, né? Que irradia do caroço de feijão. E aqui vai ter os frutos, né? As flores, né? Ou aquilo que o feijão colocar, que geralmente no caso são grãos, né? Beleza. Então, se eu pegar o caroço de feijão e eu plantar esse caroço de feijão em um terreno, em um solo que é muito ácido, um solo intoxicado, e eu começar a regar esse caroço de feijão com água intoxicante, e esse caroço de feijão não for exposto à luz do sol, e esse caroço de feijão não tiver o contato com o vento para ele poder se movimentar, consequentemente, esse caroço de feijão ele vai gerar outros feijões doentes, feijões que vão estar propício para uma infestação de pragas. Não é assim que acontece? A mesma coisa acontece com o teu estômago. O teu estômago ele está plantado em um solo chamado sangue, o seu sangue, certo? E 70% desse sangue é composto de água. 70% de todo o corpo é composto de água. E o nosso sangue ele está muito intoxicado. Por que está intoxicado? Porque assim como o feijão ele precisa de água alcalina e não água acidificante, o nosso corpo precisa também de água alcalina. O nosso estômago ele precisa ali receber diariamente a luz do sol. Ele precisa receber uma nutrição de qualidade, uma nutrição alcalina, desintoxicante. Ele precisa receber diariamente, precisa ter diariamente exercício físico, movimento, porque aqui no estômago tem músculos, entendeu? Por quê? Porque dessa maneira eu vou conseguir limpar esse terreno onde o estômago está plantado. Que terreno é esse? O sangue.
Eu preciso limpar, eu preciso desintoxicar, eu preciso eliminar as toxinas do meu sangue. Toxinas que eu mesmo coloquei durante 10, 20, 30, 40 anos. Então, a única maneira que você tem de conseguir desinflamar o estômago de uma vez por todas e suspender o refluxo, para que esse refluxo não reflua mais e não cause esse sofrimento de você ter que virar à noite sem dormir, ou já acordar com um bolo na garganta, ou passar o dia empachado, é você conseguir limpar o seu sangue, desintoxicar o seu sangue. Porque enquanto você não desintoxicar o sangue, que é a causa, né, tanto da gastrite, quanto do refluxo, da esofagite, da metaplasia, da úlcera gástrica e do câncer maligno no estômago, enquanto eu não tratar a causa, enquanto eu não fizer essa desintoxicação, eu não vou conseguir vencer a gastrite. Então eu vou ficar ali, por exemplo, tomando omeprazol. O omeprazol, ele diminui o ácido do estômago e você sente um alívio muito grande. Só que aí ele vai ter os efeitos colaterais, que é o quê? Intoxicar o sangue. Aí você vai lá e tenta matar a H. pylori. Você pode até matar a H. pylori com os antibióticos. Mas quando a H. pylori entrar de novo, ela vai se instalar novamente, né? E você vai precisar tomar de novo a bomba de antibióticos, que também deixa efeitos colaterais. Esses medicamentos, geralmente, eles causam redução da vitamina B12, então você vai ter essa vontade de desmaio, essa tontura, esse gosto ruim na boca, essa fraqueza, indisposição constante. Por quê? Não está conseguindo absorver vitamina B12 por causa da consequência dos prazóis e antibióticos. Osteoporose, porque o seu corpo não está conseguindo absorver o cálcio, não está conseguindo absorver a vitamina D, estimular a produção de vitamina D, tanto porque não está comendo alimentos, ou não está absorvendo, né, a vitamina D dos alimentos, ou a própria vitamina D do banho de sol, né? Também os prazóis, né, está ligado com o câncer no estômago, então ele tem ali uma contribuição de intoxicação para desenvolver células cancerígenas, né? Dentre outros efeitos colaterais. E aí você, quando fica usando apenas remédio de farmácia, o que vai acontecer? São apenas paliativos. E aí você corre ali para a terceira coisa, você vai procurar usar remédios naturais. Os remédios naturais, eles até ajudam a desinflamar um pouco o esôfago, eles dão uma aliviada no estômago. Então você vai ali tomar o aloe vera, vai tomar o óleo essencial, você vai tomar o suco de batata, de babosa, o chá de alcaçuz, a garrafada, um suplemento, o gotazio, e a lista é infinita. E esses remédios naturais, eles vão ter apenas 5% de efeito no seu corpo. Tem um jeito de você usar esses remédios que eu vou ensinar hoje, que ele, ao invés de ter 5%, ele tem 150% de efeito, né? Mas do jeito que você está fazendo hoje, ele tem apenas 5%, porque você usa apenas os remédios naturais sem mudar os hábitos desintoxicantes. Então, os remédios não resolvem. Às vezes até piora a situação. Por quê? Porque você está com uma coisa grave muitas vezes no estômago, aí você fica só tomando o remédio natural. O que acontece? Esse remédio, ele disfarça o sintoma, alivia, e você acha que está bem. E aí, de repente, certo dia, você tem uma crise muito forte do estômago. Às vezes, precisa até ir para na emergência. Por quê? Porque o remédio ficou apenas mascarando, ele não estava tratando a causa. Então, você tem que fazer algo que você tem que ter certeza que está tratando a causa da doença, a causa da gastrite e do refluxo, para que você conseguir, finalmente, aí, voltar a ter o prazer de comer. E, em último lugar, que você recorre a fazer uma dieta, ou seja, eu vou tirar o limão, eu vou tirar o alho, a cebola, isso, aquilo. E quanto mais coisas a gente tira, mais peso a gente vai perdendo, mais fraco, indisposto a gente vai ficando. Então, apenas fazer uma dieta fitness da moda ou uma dieta aleatória que você achou na internet também não vai resolver a situação, porque a sua alimentação tem que ser uma alimentação específica para uma pessoa que tem gastrite. E mesmo para você que tem gastrite, mesmo os meus alunos, às vezes eu tenho que ficar trocando alguns tipos de alimentações que eles usam, porque cada corpo é um corpo. Tem gente que vai se dar bem com o feijão, tem gente que não vai se dar bem com o feijão, vai ter que usar um outro tipo de feijão, a lentilha, o grão de bico. Então, cada corpo é um corpo. Por isso que nenhum desses pontos que eu falei vai conseguir resolver.
Isso daqui está claro? Vocês entenderam que remédio de farmácia, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol e antibióticos para H. pylori, remédios naturais milagrosos, dietas milagrosas, nada disso vai resolver a sua gastrite. O que você precisa? Você precisa ter um estilo de vida desintoxicante. É a única coisa que vai conseguir. Por quê? O estilo de vida desintoxicante, ele limpa o terreno em que o feijãozinho, tá vendo que é um feijão aqui? Ele foi plantado. E aí vai começar a nascer de novo feijões saudáveis. E aí você pergunta, Carlos, beleza, agora eu quero que você me fale. O que é o relógio biológico? O relógio biológico são os horários para comer, dormir e beber água. É aquilo que vai ser a rotina desintoxicante do seu dia, onde você vai comer em horários específicos, em quantidades específicas e tomando água alcalina de forma fracionada. Então esse relógio biológico, ele vai causar em você uma hidratação profunda. Por quê? Uma das coisas que constitui o sangue é a água. Se eu estiver bebendo um tipo de água, que é um tipo de água acidificante, essa água acidificante vai acidificar o meu corpo. Então você sempre ouviu que eu tenho que beber 2 litros ao dia de água. Isso daí é quando você é uma pessoa saudável. Mas se você está doente, beba 500 ml a mais, 2,5 litros a 3 litros de forma fracionada. E outra pergunta que eu faço: 70% do seu corpo é água, mas esse 70% de água que tem no seu corpo é de água ácida ou de água alcalina? Porque de acordo com o Dr. Otto, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, um fisiologista, um médico fisiologista, ele descobriu qual é a causa primária do câncer no estômago, da úlcera no esôfago e da própria gastrite, que é a inflamação na mucosa do estômago. Qual é a causa primária do câncer no estômago? Por que a gastrite evolui para uma úlcera e para um câncer? E ele fala, a primeira grande causa é o uso de água acidificante. E esse uso de água acidificante gera toxinas no seu sangue. Eu não vou explicar assim, sabe, com aquela linguagem científica, eu vou explicar numa linguagem mais simples para vocês poderem entender. Então, é como se a água ácida ela gerasse toxinas, lixo no nosso organismo, que a ciência chama de radicais livres. Então, essas toxinas, esse lixo, ele começa a converter, a modificar a célula saudável em uma célula inflamatória ou uma célula que vai ali se transformar para defender o esôfago ou em uma célula ali cancerígena. Tudo isso acontece por quê? Por causa dessa redução de alcalinidade e esse aumento de acidez. Então você pode até estar tomando muita água ao dia, mas está tomando uma água acidificante. Então você precisa tomar uma água alcalina. E não é só tomar água alcalina. Você precisa tomar essa água alcalina dentro do relógio biológico. Carlos, por que eu tenho que seguir o relógio biológico? E junto com o relógio biológico, eu tenho que tomar essa água alcalina e dormir 8 horas por noite e dormir antes das 22 horas da noite. Porque é através dessa regulação do relógio biológico que você vai fazer uma desintoxicação profunda, uma desinflamação tanto do esôfago, quanto do estômago, quanto do intestino, quanto do seu sangue. Isso daí vai ajudar, consequentemente, a suspender o refluxo, porque o refluxo tem causado muito sofrimento na sua vida, ou seja, aquele queimor na boca do estômago, aquela sensação de bolo na garganta constante, aquela tosse que não passa, ou aquela dor muito forte, como alguém aqui falou, que irradia para as costas ou para a coluna vertebral, chegando até a causar uma sensação de infarto. E de fato pode causar um infarto. Claro que é mais raro, mas o refluxo pode até causar um infarto. Então, eu preciso ter esse relógio biológico desintoxicante. E o relógio biológico desintoxicante, ele representa 25% do tratamento. Por que 25%? Porque são 4 ferramentas. Cada uma representa 25% do tratamento. E quando você coloca a carroça na frente dos bois, dá errado.
porque a gente quer só usar os remédios naturais, mas não quer reorganizar a nossa vida. Então, para você usar os remédios naturais e ter sucesso, você precisa aplicar esse relógio biológico. E esse relógio biológico é exatamente tanto o relógio biológico, quanto os horários, quanto as quantidades dos chás, a hora que tem que tomar, a hora de fazer a cura com limão, a hora de fazer a limpeza do intestino. Tudo isso daí está dentro ali, já coloquei tudo dentro do protocolo de gestão plena, que é o protocolo da mentoria. Eu preciso também, claro, né, além do relógio biológico, ter essa água alcalina. Eu preciso fazer um processo, né? Tem que comprar o filtro de barro, tem que ter as velas de carvão ativado, tem que ter a questão ali da argila com a dolomita, que são barros e rochas medicinais que alcalinizam a água, comprar o teste de pH para ver se realmente está alcalino. Então é um protocolo que a gente tem, já está tudo dentro da... Se eu tivesse que explicar aqui, eu precisaria aqui de 1 hora só para explicar como que faz esse processo e a importância do uso da água alcalina, como é que ela faz, como é que ela entra nas células, tá bom? Mas a gente vai aí discutir tudo isso daí dentro da mentoria de gestão plena e já está tudo dentro do protocolo de gestão plena. Vamos lá então, gente. Segundo pilar que a gente precisa, que também representa mais 25%, a gente chama de... Aí você pode falar assim, é muito fácil, Carlos. É só eu fazer exercício físico, tomar banho de sol e respirar. Respirar eu já faço, né? Banho de sol, eu caminho no sol. Na hora que eu vou trabalhar, eu caminho no sol. E o exercício físico, eu já faço exercício físico todos os dias. Pronto. Então, essa parte aí eu estou fazendo. Não, mas tem que ser um tipo de respiração específica para pessoas que têm gastrite. Existe um protocolo específico da respiração anti-refluxo. Eu ensinei aqui na live uma forma mais simples, mais básica de você fazer. Mas existe um protocolo que você precisa fazer, um protocolo rigoroso. É um protocolo de 30 a 60 dias, em que você vai precisar, durante 30 minutos, praticar respiração diafragmática durante 30 minutos, porque esse tipo de respiração diafragmática, ela vai exatamente ajudar a fortalecer o esfíncter do esôfago e a relaxar, fortalecer o esfíncter, a fechar o esfíncter e ajudar a relaxar o estômago e o sistema nervoso para que ele consiga fazer uma digestão plena. Então, a principal função da respiração anti-refluxo é recuperar o esfíncter esofágico, né? E suspender o refluxo. Porque é exatamente o ato do refluxo que faz eu ter aquele queimor na boca do estômago, aquela tosse que não passa, a garganta inflamada, ou aquele inchaço, né? Às vezes é um inchaço na garganta, né? Ali na região da laringe, né? Ou na corda vocal. Às vezes é um muco que a laringe está produzindo e você chega a sentir aquele muco também na sua boca. Às vezes também é algum problema na tireoide, né, que está gerando isso, mas geralmente é devido ao refluxo. Então, a respiração anti-refluxo, ela é extremamente importante, a gente precisa praticar ela, mas precisa ser 30 minutos todos os dias, em uma das refeições. Tem lá todo o protocolo bonitinho lá, dentro do protocolo de gestão plena, dentro da mentoria, você vai ter acesso. Para você que tem aí gastrite, mas também tem refluxo, você pode aí fazer o protocolo geral e pegar esse protocolo específico. E aí você vai começar a praticar essa respiração anti-refluxo e vai ter que anotar, você vai acompanhando ali, né? Como é que você tá, você vai ver quais são os sintomas que você tinha inicialmente, quais sintomas que você está tendo 30 dias depois. Então eu preciso ter esse tipo de respiração, tanto para poder acalmar o sistema nervoso, quanto para poder aumentar a imunidade, né? Porque tem mais oxigênio, quanto para poder alcalinizar o sangue, porque tem mais oxigênio, quanto para poder ali suspender o refluxo e aí te ajudar a ficar livre desse sofrimento, né? Que é a rouquidão, o pigarro, a tosse, o bolo na garganta, o refluxo e a queimação na boca do estômago. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Eu vou conseguir ficar livre do bolo na garganta só aplicando a respiração anti-refluxo? Não. A respiração anti-refluxo, ela é uma peça dentro da ferramenta chamada eliminadores. Então, ela é uma pecinha. Ela faz parte dos 100%, mas ela não é os 100%. Né? Ela representa ali, faz parte dos 25%, junto com o exercício e com o sol. Entenderam?
É isso que vocês têm que entender. Não é que, e também não é do dia para a noite. Ah, então eu vou praticar uma semana a respiração anti-refluxo e não vou ter. Não. Né? Durante o processo da mentoria, você vai ter altos e baixos. Você passa pode perguntar aqui para os alunos. O aluno passa uma semana, 2 semanas bem, depois passa uma semana mal, depois 2 semanas bem, depois uma semana mal, e vai a mentoria, o processo de cura ele é assim, ó, ele tem altos e baixos, altos e baixos. Se você observar em toda a Bíblia, todos os grandes homens e grandes mulheres de Deus, todos eles tiveram que ter altos e baixos. Lembra de Jó? Jó começou estando lá em cima, lembra? Jó tinha muitas posses, tinha 10 filhos. Depois Jó teve esse momento de baixo, onde ele ficou com um monte de úlcera, de feridas, de inflamações, né? De tumores em todo o seu corpo. Depois Jó teve o momento da cura e ele foi para o alto de novo. Assim foi Abraão, teve seus altos e baixos, Davi teve, Paulo teve, todos os grandes homens de Deus tiveram seus altos e baixos. Então, esses altos e baixos que a gente tem durante o processo da mentoria, ele faz parte da cura, né? Bom, então a gente tem aí a respiração anti-refluxo. Segundo lugar, nós temos dentro da mentoria de gestão plena o que a gente chama de exercício imunológico. Não é qualquer tipo de exercício físico. Ah, não, eu estou fazendo já exercício físico. Ah, eu fui no educador físico. Não, não é qualquer educador físico. Tem que ser um exercício físico específico para a questão do estímulo do músculo do estômago. Então, por exemplo, a gente tem dentro da mentoria, vocês vão ter, né, vocês de turma nova, 1 ou 2 aulas com o personal trainer, onde ele vai passar para você uma aula teórica explicando qual a relação do sedentarismo. Lembra que eu falei que o Dr. Otto, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele descobriu que as 3 principais causas do câncer no estômago e da úlcera no esôfago é exatamente o sedentarismo, água ácida e comida acidificante. Então ele vai explicar qual a relação do sedentarismo com a gastrite. O porquê que você ter ficado sedentário a vida toda, né, ou boa parte dela, boa parte da vida, contribuiu para você ter gastrite. E como que o exercício físico vai ajudar ali a vencer a pangastrite, a gastrite atrófica, a H. pylori. Qual a relação disso com o exercício físico, né? Porque quando a gente estuda fisiologia, a gente percebe que o nosso estômago, ele tem músculos. Então existe um tipo de treino específico que ajuda a estimular esses músculos a se recuperar. Porque quando esses músculos aqui, eles perdem a capacidade de se contrair, você tem uma digestão lenta. E por que esse músculo perde a capacidade de se contrair? Porque ele começou a atrofiar devido ao sedentarismo, entende? Que muita gente que tem gastrite passou a vida toda sedentária. E talvez até ainda está sedentário. Então tem que ser um tipo de exercício físico que estimule essa musculatura do estômago, que estimule o esfíncter esofágico e que estimule o peristaltismo do intestino. E aí, esse tipo de exercício físico, que é chamado de exercício imunológico, ele vai ajudar tanto a suspender o refluxo, quanto a combater ali a dor no estômago, né? A dispepsia gástrica, a digestão lenta, quanto também ali a promover um intestino regular, para você evitar de ter prisão de ventre, né? Desbiose, distensão abdominal e dor aguda lá na região do intestino. Você sente uma dor muito forte, mas aqui na parte do umbigo, você já sabe que é problemas no intestino. Se for um pouco mais acima, você já sabe que é no estômago, tá certo? Bom, então, esse daí é o segundo hábito eliminador, né? Exercício imunológico. E o terceiro, o banho de sol. Então, o banho de sol ele é extremamente fundamental. Por que o banho de sol é fundamental? Porque é através do banho de sol que eu vou estimular a produção das enzimas digestivas. Você sabia disso? O banho de sol ajuda tanto o seu estômago quanto o seu pâncreas a produzir mais enzimas digestivas, a aumentar a sua imunidade. A vitamina D, que é um hormônio, uma vitamina importantíssima para você poder ali, você que é homem, né, ter os níveis ideais de testosterona. Você que é mulher, as suas questões hormonais, emocionais, né? Então, esse trio de hábitos eliminadores
ele é assim imprescindível e ele representa mais 25% do tratamento. Com isso, nós já temos 50% do tratamento. Qual é os primeiros 25%? Relógio biológico. Segundos 25%, hábitos eliminadores, né? Letra E, eliminadores. Então, essas duas coisas que eu preciso. Alguém aqui tem dúvida que você precisa do exercício imunológico, do sol? E quem trabalha no sol, serve também? Depende, tem que fazer uma análise, porque tem a hora que você absorve a vitamina D. Não pode ser em qualquer horário. Tem um horário, tem o tempo de acordo com a cor da sua pele. Tudo isso você vai aprender dentro ali da mentoria de gestão plena, como você vai tomar um banho de sol eficiente, que você consiga absorver a vitamina D. Ah, mas eu não estou conseguindo absorver a vitamina D, mesmo tomando banho de sol. Então a gente vai te dar um direcionamento para você poder fazer uma suplementação de vitamina D, caso precise, com um nutricionista. Na nossa mentoria, você não vai ter uma consulta particular ou uma prescrição particular com o nutricionista. Veja bem, você vai ter uma aula com a nutricionista, onde ela vai explicar essa questão das vitaminas, de suplementação, vitamina D, B12, enzimas digestivas e tudo isso. Tá bom? Então você vai ter uma aula sobre isso. Você não vai ter uma consulta particular. Claro, se você quiser comprar ou pagar para ela uma consulta particular à parte, aí você pode. Assim também o educador físico, assim também a psicóloga da mentoria. Eles vão dar aulas e no final da aula eles vão ali responder as suas perguntas referente àquele assunto. Mas você não vai sair sem um direcionamento, tá bom? Direcionamento. Então você vê que tem que ser um tratamento integrativo, né? Que possa abordar todas as áreas da sua vida. Então, nós já temos aí essas duas ferramentas poderosas e agora eu vou falar sobre a terceira, que é a nutrição, a alimentação desintoxicante. Qual era o meu problema? Eu tentei várias vezes mudar minha alimentação, comer mais saudável, fazer uma desintoxicação, só que eu não sabia desses princípios. Na minha cabeça, eu só tinha que tirar as coisas que prejudicavam a minha digestão. Eu sofria também com azia, eu sofria com prisão de ventre, eu sofria com gases, arrotos, mal-estar, aftas. Tudo isso eu sofria que vocês estão sofrendo. E eu ficava, eu não entendia, porque quanto mais eu parava de comer o que era prejudicial, mais eu ficava fraco, anêmico, cheguei até a desmaiar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Até que, né, Deus ele enviou essa faculdade aqui para Maceió, e eu vi que foi um chamado de Deus, e eu fui lá fazer a faculdade, eu fui fazer a faculdade doente mesmo, e eu comecei a fazer, e aí o Dr. Jean, ele me passou esse relógio biológico desintoxicante com a alimentação desintoxicante, e né, eu aprendi as 7 leis. Bom, vamos lá. Então, dentro do contexto da nutrição, eu entendi que não adiantava apenas comer uma comida saudável, tinha que comer uma comida desintoxicante, uma comida com inteligência. E aí, a primeira lei é regularidade. Eu não sabia que tinha a hora certa para comer, que tinha um intervalo de tempo entre uma refeição e outra. Então, regularidade. Tem que ter horário para comer. E o intervalo entre as refeições. Isso daí, gente, nossa, virou assim uma chave na minha cabeça que foi um negócio sensacional. Porque eu entendi que eu não podia ficar beliscando, lanchando, comendo na hora que eu quero, comendo tarde da noite. Segunda coisa é quantidade de comida e variedade de comida. Eu não sabia que a gente não podia comer demais. A gente sabe, né? Mas a gente acha que não tem problema. Você não pode comer demais, né? Porque você vai abarrotar o seu estômago, né? Seu estômago vai ter que inchar para poder digerir todo aquele alimento e ele vai sofrer, ele vai ser abusado e sobrecarregado. E também a questão da variedade. Eu não sabia que a gente não podia variar o alimento, né? Ou seja, colocar muita coisa, né? Então você coloca na salada 4, 5, 6 tipos de coisa. Isso causa muita azia depois do almoço. Você coloca ali o arroz com a batatinha, o feijão, o frango, aí coloca como uma fruta depois, uma sobremesa, coloca a uva passa. É muita mistura. E essa muita mistura para uma pessoa saudável já causa azia e arrotos. Agora imagine essa misturada para uma pessoa que tem gastrite. Aí eu fui descobrindo também
a questão da temperatura, eu não sabia disso, mas existem alimentos que elevam a temperatura do estômago e do intestino, e existem alimentos que refrescam o estômago e o intestino. Então, os alimentos que elevam a temperatura do intestino são os alimentos ali processados, açucarados, cafeinados. Eles é como se eles fossem um fósforo, né, jogado dentro de uma fogueira cheia de álcool. É o gatilho, né? Por isso que quando a gente come alguns tipos de alimentos, como leite, alimentos com pimenta ou com cafeína, você sente aquele queimor ardendo como se fosse fogo no estômago, né? Aquela sensação do estômago ferido, machucado, né? Inflamado. A gente sente, né? Porque eu tenho um sistema nervoso aqui dentro do esôfago e do estômago chamado nervo vago. Então, eu não sabia disso, que existiam esses dois grupos de alimentos. Eu não sabia também a questão da importância da qualidade da comida. Aí eu vim entender o porquê que o cuscuz normal, frocão, porquê que a gente sente queimação quando come ele e prende um pouco o intestino. Já o cuscuz do milho verde que a gente compra, a gente rala em casa, a gente não sente desconforto, a digestão é rápida e ele limpa o intestino, é riquíssimo em fibras. Por quê? Se os dois é feito de milho, entende? Aí eu entendi a questão da qualidade do carboidrato, né? O porquê que o arroz branco era tão prejudicial, né? A química que o arroz branco recebe ali para poder refinar, ficar branquinho. Então eu comecei a entender tudo isso. Aí a questão da combinação alimentar, que não adianta você comer saudável, tem que saber combinar os alimentos, tem que saber quais são os alimentos que têm as enzimas. E você pode até conseguir descobrir tudo isso, mas vai levar anos e anos e anos. Porque para mim levou anos, especificamente eu estou há 6 anos e eu estou aprendendo a cada dia. Estou há 6 anos tratando pessoas com doença digestiva. Eu sei que eu pareço jovem, mas eu já tenho uns 26 anos. Então, desde os 20, 21 anos que eu estou tratando pessoas com problemas gástricos, entende? Então, por isso que tem que ter ali um profissional habilitado e dentro da mentoria de gestão plena, a gente tem exatamente isso. A gente tem o Carlos Naturólogo. O Carlos Naturólogo, que vai saber ali passar para você, né, o seu protocolo específico alimentar com as combinações certas, específicas. Só que, às vezes, a gente vai ali na mentoria que a gente faz ali em grupo, né, nas aulas de segunda e quintas à noite. Então, quando você compra a mentoria, você tem aulas de segundas e quintas à noite. A gente pode ter algumas modificações no seu protocolo, no seu cardápio. E os alunos que vão entrar, eles vão ter também vários tipos de protocolos. Eles não vão fazer todos os protocolos de uma vez. Eles vão pegar aquele que mais está adaptado a ele. Então, por exemplo, nesse exato momento, tem alunos fazendo a cura do limão. Tem alunos fazendo a limpeza do intestino. Tem alunos fazendo o uso de enzimas digestivas e suplementações. Tem alunos fazendo o protocolo da respiração anti-refluxo. Tem alunos fazendo desparasitação com extratos medicinais. Entendeu? Então, assim, não é que você tem que fazer isso tudo de uma vez. Não, você vai pegando aquelas coisas que mais se encaixam na sua realidade. E todo mundo consegue fazer. Eu tenho um aluno, o Ivaldson, ele não conseguiu fazer o protocolo de cara assim, né? Tipo, 80% do protocolo, ou 70%. E ele falou, cara, eu vou desistir, eu não vou mais fazer o protocolo, porque eu não consigo, já tentei, eu tenho medo de perder peso, eu faço academia, isso e aquilo, então eu não vou conseguir fazer, porque eu não vou conseguir deixar de comer algumas coisas assim que eu gosto muito e tal. E eu falei para ele, Valso, não desista, vamos fazer um acordo, você vai fazer só 10% do protocolo, pode ser? Ele falou, tá, pode ser, 10%. Vai me fazer o quê? Só, você vai começar tomando chás medicinais, em jejum e antes de dormir. Então faz ali seu chá de espira santa, camomila, coloca o própolis, o óleo de hortelã, pega lá o protocolo, tem lá como fazer a quantidade do óleo essencial, tudo direitinho. E você vai fazer isso daí durante, eu não sei se foi 15 ou foi 30 dias. Sim, as outras coisas. Não se preocupe, eu só quero que você faça isso daí. E ele começou a fazer, entendeu? Depois de uns 15 dias, eu falei, ei, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Tá melhor? Tô melhorando bem aos poucos, beleza. Vamos agora mudar o café da manhã? Aí eu mudei o café da manhã dele. Aí depois de 15 dias, aí eu tirei ali os lanches, ele começou a tomar os sucos detox. Aí depois ele começou a melhorar o almoço. Aí começou a melhorar o jantar. Aí começou a fazer os shakes calóricos e proteicos.
E o Ivaldo, ele demorou muito mais tempo para ficar bom do que os alunos que fizeram uma mudança mais profunda, né? Um protocolo mais profundo, mais intenso. Mas hoje o Ivaldson, essa semana, mandou para mim um áudio, assim, dava vontade até de chorar, sabe? Com o áudio de felicidade dele. Professor Carlos, muito obrigado por tudo, estou muito melhor, estou quase curado, estou 90% melhor. Muito obrigado por não ter desistido de mim, por ter me incentivado, por ter orado comigo. E falou lá um monte de coisa, né? E eu agradeci a Deus, né? Então, por quê? O Ivaldson, ele é PM, né? Ele trabalha ali, policial militar, ele tem a família, tem os filhos para cuidar, tem os problemas para resolver. Né? Ele também tinha ansiedade, né? E uma das coisas que ajudava ele era a academia, né? Ele é bem forte mesmo. Então, ele está conseguindo vencer a gastrite mesmo com as possíveis dificuldades, né? Por quê? Porque ele pegou aquilo que era desculpa e disse, olha, ou eu pego essa desculpa e eu guardo no bolso, né? E eu uso essa desculpa como uma solução, ou eu nunca vou para frente, né? Porque se você diz assim, ah, não, eu só vou entrar quando eu estiver mais tranquilo. Gente, quando é na vida que a gente vai estar tranquilo, gente? Não vai estar tranquilo. Talvez depois você esteja até mais agitado, né? Ou mais estressado. Então, dentro da mentoria, a gente vai ter ali o protocolo de gestão plena com as receitas, tá bom? Então, o que você recebe em relação à alimentação desintoxicante? Você recebe o protocolo geral da alimentação, onde vai ter as receitas para café da manhã, almoço e jantar. Então, por exemplo, eu como cuscuz com ovo de manhã. Antes de comer o cuscuz com ovo, come um pratinho de frutas. No almoço, antes de comer o frango com arroz e feijão, come um pouco de salada. No jantar, começa com as frutas, entendeu? Os sucos, introduz ali no intervalo. Então são coisas assim básicas. Você já tem uma pequena melhora, mas você vai ter dúvida. Carlos, como é que eu faço isso? E esse daqui? E eu posso aquilo? Eu tenho diabetes, eu posso aquilo? Eu tenho tireoide de Hashimoto, eu posso isso? Não, eu tenho um problema no rins. Então você vai ficar cheio de dúvidas. Quando os alunos entram na mentoria, gente, mas os alunos eles perguntam muito mesmo. Porque a gente fica cheio de dúvida. O que substitui aquilo? Como é que faz isso? Pode ser nesse horário? Pode ser assim? Pode ser assado? Aí depois de 1, 2 meses, eles já pegam um ritmo, já pegam um jeito. E eles mesmo começam a ensinar uns aos outros. Eu nem respondo mais no grupo ali de Gestão Plena 9, porque eles muitas vezes que sabem até mais do que eu, né? Alguém pergunta, como é que faz, gente, para comer isso? Não, come assim, come ali, combinação é assim, é assado. Por quê? Porque a mentoria, ela não é como é que eu posso dizer? Uma folha de coisas que você tem que fazer, né? Que você vai fazer aquilo dali e depois que acabar aquilo dali, você vai voltar com a sua vida. Não, a mentoria, ela é realmente um processo, é uma escola, é um processo de educação da mente. Porque para a gente poder curar o corpo, tem que curar a mente primeiro, curar o emocional. O que trava a gente é mais emocional. Por exemplo, o que trava uma pessoa de fazer a respiração anti-refluxo? O que trava ela eu não vou ter tempo de fazer a respiração. Eu não vou ter paciência para fazer a respiração. Será que eu vou aprender a fazer a respiração? É muita coisa. Não, você não pode. Você tem que colocar os pensamentos positivos. Senhor, eu vou dar agora prioridade para respiração. E a maior prova que você consegue fazer é que você está aqui 1h20 comigo na live. Essa 1h20 com a mentoria, você consegue fazer os seus 30 minutos da respiração anti-refluxo. Você consegue fazer seu suco detox. E você consegue fazer seu chá medicinal. Então não é falta de tempo. Então tira a desculpa do tempo, tá bom? Eu tenho alunos que não colocou desculpa no tempo. Carlos, eu não tenho tempo. Cara, eu vou acordar de madrugada, já vou chegar já tomando chá, e depois do chá vou tomar suco, e depois do suco de novo, e depois meu café da manhã, vou treinar, vou correr, entendeu? Tomar um banho de sol. Cara, eu vou fazer um monte de coisa aí nessa 1h30 aí, que eu vou acordar logo cedo, antes de ir para trabalhar. E aí, pro trabalho, pegar o limão, colocar na bolsa, o própolis, o óleo de hortelã, e vou trabalhar. E aí no intervalo, tô no Uber ali, trabalhando, toma ali o limão, toma ali o própolis,
entendeu? Parou num lugar, tem caldo de cana, toma um copo de caldo de cana, toma uma água de coco. E assim vou chegar em casa, faço meu suco detox, depois vou para o meu jantar, meia hora depois, quando é antes de dormir, suco detox de novo, chá medicinal. E assim vai, tem que ser assim, gente. Se não for assim, você nunca vai conseguir fazer, porque você sempre vai colocar desculpa no tempo. Você não pode colocar desculpa no tempo, beleza? A gente tem que pensar o que é. Tudo é questão de prioridade. 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 Não, não é, Carlos. É prioridade. Sabe por quê? Porque eu duvido que se seu filho hoje tivesse, por exemplo, que fazer uma cirurgia de emergência, eu duvido que você não iria providenciar os recursos, providenciar o tempo para poder ir lá cuidar dele, porque você vê isso como uma prioridade. Se o seu celular quebrar hoje, eu duvido que em uma semana você não fale com a tia, com a avó, com o sobrinho, tira o empréstimo e você vai comprar um celular novo. Nem que seja usado, de 500, 600 reais. Entendeu? Eu duvido que se queimar a geladeira você não providencia uma nova ou uma usada. Por quê? Porque a gente, na nossa cabeça, o celular é prioridade. Então você tem que pensar, a minha saúde é prioridade? Eu tenho que pensar isso. Então, você precisa ter essa alimentação desintoxicante. Alimentação desintoxicante. Não basta ser alimentação saudável. Tem que ser desintoxicante, uma alimentação que desinflame, que desintoxique, né? Ou seja, cada coisa do seu prato tem um porquê. Por que o Carlos fala que tem que usar banana com mamão, aveia, uva passa e amendoim? A banana, ela tem a amilase, que ajuda a digerir o carboidrato. O mamão tem a papaina, que ajuda a digerir a proteína. Você vai comer ali um cuscuz com ovo, vai ajudar a digerir a proteína do ovo. Já a banana, o carboidrato do cuscuz, da batata que você vai comer, da tapioca que você vai comer. Eu não sei o que você gosta de comer de manhã. Por que o Carlos pede para colocar ali o amendoim? Porque é uma fonte de gordura e proteína boa. Porque muitas vezes você não está conseguindo absorver ali a proteína do alimento carne e etc. Então você consegue absorver melhor a proteína vegetal, do alimento vegetal. E em cada 100 gramas de amendoim tem 20, 25 gramas de proteína. Vocês entenderam? A aveia é uma excelente fonte de carboidrato para te ajudar a saciar melhor. A uva passa, riquíssima em açúcares naturais, para te ajudar a inibir a vontade de comer açúcar. Então, quando você toma um copo de caldo de cana, come tâmaras, uva passa, pega o mel de abelhas, você consegue diminuir a compulsão alimentar. Então, tudo que o Carlos coloca ali dentro da recomendação tem um porquê. E não é só ter uma alimentação legal. Eu acabei de falar aqui, tem que ter lá a respiração anti-refluxo, o exercício imunológico, tem que ter o relógio biológico. Então, é todo um contexto de estilo de vida. Entendeu? Todo um contexto de estilo de vida. E aí, nós vamos ter a terceira ferramenta. A terceira ferramenta é o emocional. Mas antes de falar do emocional, eu quero tirar algumas dúvidas que você possa ter em relação à mentoria de gestão plena. Carlos, é verdade que a Espira Santa faz mal para o fígado? Não, gente, não faz mal para o fígado. Claro que se você tomar Espira Santa em uma quantidade excessiva, né, ela vai fazer mal para o corpo todo. Mas isso daí não é a Espira Santa, é qualquer chá que você tomar em excesso, em uma quantidade exagerada ou uma concentração exagerada, ele pode ali sim causar um prejuízo para o nosso fígado, para o nosso intestino, para os nossos rins, né? Mas a Espira Santa em si não tem nenhum problema e para acontecer isso você tem que realmente tomar uma quantidade muito grande. Então não, tá bom? É um mito isso daí. A não ser, claro, se você usar em grandes quantidades em excesso. E assim, muita gente esculhamba, não sei nem se você sabe o que é esculhamba. Você sabe o que é esculhambar? Esculhambar é pessoas que xingam. Aqui em Alagoas é o sotaque daqui, o sotaque daqui, né? Sotaque não. O linguajar daqui, o linguajar. Esculhamba. Então, as pessoas, elas xingam a Espira Santa. Espira Santa não funciona. Já tomei tanta Espira Santa. Isso cura ninguém. Coitada da Espira Santa. Não tem culpa. Por quê? Você usa a Espira Santa do jeito errado. Se der tempo, eu vou explicar para vocês aqui qual é o jeito certo de usar esses remédios naturais, que ao invés de trazer 5%, ele vai trazer 150% de resultado. Então, gente, até agora já foi 75%
do tratamento. Para você que está aqui, Carlos, sim, mas como é que eu faço? O pessoal está aqui tudo animado, né? Eu quero saber como é que eu faço água alcalina, eu quero saber quais são os horários, eu quero a respiração anti-refluxo, eu quero esse protocolo do limão, da limpeza do intestino. Como é que eu faço? Não se preocupe, já está tudo incluso dentro da mentoria de gestão plena, tudo organizado, arquitetado, planejado, preparado. Os profissionais aí já estão ansiosos, o professor Anderson já está ansioso, já está ali já, Carlos, eu quero dar mais aulas para os alunos, os novos alunos, em relação à educação física, montando os treinos, montando novos treinos. Então, assim, ele está lá com os alunos de ganho de massa muscular, né? Nós temos 3 setores, né? Tem o setor 1, que é os alunos que estão ficando livres dos sintomas. Aí depois que o aluno ele passa dessa fase, ele entra num outro grupo. É o grupo só da galera que está livre já dos sintomas, não sente mais nada, né? Está totalmente vivendo normal, né? Vivendo normal, comendo normal e tal. E esses alunos, claro, não fica curado, alguns sim, mas alguns têm a gastrite, mas tá livre de sintoma, porque leva um tempo até curar 100%, né? Aí eles agora estão entrando no protocolo de ganho de massa muscular. Então eles vão ter ali uma alimentação, tá bom? Uma alimentação calórica e proteica. Então eles vão ter que aprender a bater a meta de proteína, de caloria, vai comprar uma balancinha de peso, poder pesar os alimentos, e eles vão fazer essa alimentação proteica e calórica, tá bom? E vai ter ali o professor Anderson ali, né, batendo de frente para eles poder fazer os treinos lá para poder realmente hipertrofiar. E aí depois vem a fase 3, né? Por isso que eu falo que é 6 a 8 meses, gente, porque é assim, a gente vai ter que fazer você virar fitness. Você quer ficar curado da gastrite, vai ter que ser fitness forçadamente. Você tem que ser fitness. Ah, mas eu não quero malhar para ganhar massa, ficar musculoso, essas coisas. Mas não é para isso, né? Até porque o objetivo é que você tenha saúde. Você precisa de massa muscular para ter saúde, né? Então não é uma questão só de estética, né? A estética faz parte. É uma questão de saúde mesmo. A massa muscular te dá mais imunidade, exercício físico, os abdominais, o treino de superior e inferior, tudo isso vai fortalecer a mucosa do estômago, né? Então é por isso que a gente faz isso. E a última fase é a fase da restauração definitiva, que aí estão os alunos que estão se preparando para poder repetir a endoscopia, para pegar lá a endoscopia da cura, né? Sim, qual é o próximo? Quarto, né? O quarto é o emocional. Emocional. Então a gente tem que ter um emocional equilibrado. Quando a gente está muito ansioso, depressivo ou com carga muito grande de estresse, a gente vai aumentar a adrenalina. Eu não sei se você já ouviu falar que a cafeína aumenta a adrenalina, né? O leite também pode aumentar, não sei se é a adrenalina que o leite aumenta, mas a ansiedade, a depressão, o medo, ele aumenta a adrenalina. E quando a adrenalina ela está muito alta no nosso organismo, quando ela está em excesso, ela começa a afrouxar o esfíncter esofágico, entende? Por isso que muitas vezes você está com um bolo na garganta e só desabafar com alguém, o bolo desaparece. Porque o bolo aparece quando a adrenalina aumenta, aí você relaxa o esfíncter, aí o conteúdo volta para o esôfago, afeta a laringe e aí você começa a ter um inchaço na laringe, que é o bolo na garganta. Devido a quê? Devido à ansiedade e ao medo. Se você tem ansiedade e medo durante todo o dia, então durante todo o dia você vai estar produzindo suco gástrico. Quando você produz suco gástrico durante todo o dia, o que você faz? Quando você produz suco gástrico durante todo o dia, você vai sentir dores muito fortes no estômago, principalmente se você tem gastrite eritematosa, gastrite atrófica, porque são gastrites em regiões específicas que tem uma lesão ali, às vezes um pouco profunda. E aí esse ácido corrosivo, ao tocar nessa ferida, causa muita dor, a ponto de muitas vezes ter que tomar um prazol. Queimação também
piora a esofagite, consequentemente, alimenta a metaplasia, né? E causa a sensação do bolo na garganta. Tudo isso que eu estou falando aqui é devido a um emocional abalado. A ansiedade e o medo também acabam travando o intestino, você não consegue absorver bem os nutrientes. Então a ansiedade, ela impede a absorção devida dos nutrientes, por exemplo. Então por isso que às vezes você fica pedindo para mim qual remédio natural para o refluxo, e às vezes o remédio natural é cuidar do seu emocional. E como é que eu cuido do emocional? Eu cuido do emocional quando eu desintoxico a minha mente, né? Os meus pensamentos. Como é que eu faço para desintoxicar um solo que está doente? O solo seria exatamente o quê? O solo seria a nossa própria mente. O que a gente tem colocado na nossa mente? Então, a nossa mente ela está com muitos pensamentos negativos que já foram alimentados. E esses pensamentos negativos, eles estão no subconsciente. Você tem a região consciente, né, que é essa que você está falando comigo, e você tem a região subconsciente, que é uma região que vai ativar os gatilhos conscientes. Então, por exemplo, eu vou dar para você um exemplo, né? Você está assistindo muito vídeo falando que gastrite causa o câncer, está lendo muito artigo sobre gastrite e o câncer, está ouvindo muita gente falar do câncer no estômago, e você começa a alimentar esses pensamentos, e isso vai sendo guardado no seu inconsciente. Quando você sentir uma dor muito forte no estômago, tudo que você alimentou vai desencadear uma ação, e você começa a ficar com muito medo, com muita ansiedade, devido a tudo que você alimentou durante a semana do que você assistiu. Agora, por exemplo, se você passou a semana todinha, esses 20 dias, assistindo só as lives do Carlos, por exemplo, aqui no Instagram, live, vídeo, lendo livro, documentário, fazendo tudo o que eu estou pedindo aqui, quando você sentir a dor ou a queimação, o que é que você vai pensar? Eu não estou com doença grave, está inflamado, a dor faz parte do processo, Deus está comigo, né? O poder de Deus, mais os hábitos desintoxicantes. A saúde, ela não se adquire, se cultiva. Todo dia é um passo, né? De grão em grão que a galinha enche o papo. Eu tenho que plantar, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar. Vai ter dor, a dor faz parte do processo. Olha como a sua mentalidade já mudou, só através das lives que você vem assistindo aqui. Então, essa troca de pensamento que você vai precisar fazer, essa substituição. Sempre que a gente tira um hábito ruim, a gente tem que colocar um bom. Se a gente parar de comer açúcar, tem que comer os açúcares do bem. O mel, o caldo de cana, a tâmara, a uva passa, a ameixa. Se eu parei de comer carboidrato do mal, né, ou seja, o arroz branco, o pão, o trigo e tarará, eu preciso comer carboidrato do bem no lugar. Porque se eu não comer carboidrato do bem, eu vou ter crise de abstinência. E eu quero carboidrato, quero carboidrato, quero carboidrato. E aí, quando você se depara com carboidrato, você não consegue resistir, aí você come até ficar empanturrado de tanta saudade que você tá. Então, sempre que a gente tenta deixar algo de ruim, a gente tem que colocar algo bom no lugar. Assim também é a gordura. Então, a mesma coisa é os seus pensamentos. Se você quer tirar os pensamentos negativos de que vai ter um câncer, eu não vou conseguir vencer a gastrite, eu nunca vou achar um tratamento que cure, eu não creio mais nada, eu já tentei de tudo que eu podia, já tentei de tudo, não tem mais nada, não tem mais nada que eu possa fazer. Quando você fala isso para você mesmo, tudo que você fala com uma voz, essa fala fortalece a impressão na sua mente. Então, tudo que você fala, o seu cérebro acredita em você. Então, se você fala assim, não tem mais nenhum tratamento que cure, a sua mente pega e diz, realmente, não tem mais nenhum que cure. Então, sempre que chegar um tratamento como esse da mentoria de gestão plena, você vai recusar. Não, não funciona. Não, não funciona. Não, eu vou continuar aqui, na minha zona de conforto. Eu vou continuar aqui no meu cantinho. Eu vou continuar aqui, fazendo uma diquinha ali, uma diquinha aqui, e tal, pegando uma dica de tal pessoa, uma dica de outra pessoa. Eu não quero começar fazer uma imersão, sabe? Por quê? Porque você sabe que se você começar uma imersão, não vai ser fácil. Vai ser doloroso, mudança, precisa ter força de vontade para aplicar,
né? Mas você sabe que no final é o que realmente vale a pena. O último hábito, para a gente fechar com chave de ouro, quem é que está ansioso pela quinta ferramenta? Escreve nos comentários. Carlos, eu quero saber, cheguei até aqui, demorei, não consegui sair da live. A última ferramenta se chama aceleradores. Aceleradores. Anota aí. Então veja bem, quando você pratica o relógio biológico, você tem 25% do tratamento. Quando você junta com os hábitos eliminadores, você tem mais 25, 50. Quando você coloca a alimentação desintoxicante, você tem 75% do tratamento. Quando você coloca o emocional, você tem 100% do tratamento. Agora, quando você coloca os aceleradores, você tem 150% do tratamento. Então, o que é o acelerador? Primeiro, produtos naturais. Então, os produtos naturais, eles são produtos que irão acelerar a cura, entendeu? Então, eu estou aqui andando de carro e eu acelero o carro, mas ele precisa estar andando. Então, estou praticando os hábitos desintoxicantes e eu quero curar mais rápido. Como é que eu faço? Eu vou usar os produtos naturais. Mas não pode esquecer daqueles 4 pilares, beleza? Os 4 pilares. E aí, quais são esses produtos? Chás medicinais, extratos de plantas medicinais, óleos essenciais, apiterápicos, são produtos que vêm da abelha, o mel de abelhas puro, o extrato de própolis, a geleia real. Nós temos também o carvão vegetal ativado, nós temos a argila medicinal, nós temos os sucos detox, os complementos alimentares. Então você tem uma variedade de produtos naturais e você não vai usar tudo de uma vez. Você vai usar no máximo 3 dessas coisas, só 3 desses, entendeu? E, além disso, você tem também o que a gente chama de terapias naturais. Quais são as terapias naturais? Por exemplo, nós temos a geoterapia, que é a terapia usando argila. Então você usa a argila para ingerir, para desinflamar o estômago, o esôfago, para poder desinflamar o intestino. Você usa a argila de forma interna, fazendo um creme de argila para aplicar na região do estômago e do intestino. Você usa a argila para deixar sua água alcalina, comprando um filtro de barro que é feito de argila e colocando a argila nessa água para que ela se torne uma água alcalina e possa ser filtrada com a vela do carvão ativado. Então você tem uma série de coisas que você faz com a argila para desinflamar o seu organismo, né? Você tem o protocolo dos banhos medicinais que você faz para aumentar a sua imunidade e desinflamar o seu corpo. Banhos, por exemplo, inalação caseira com chás medicinais, um banho medicinal quente e frio, por exemplo, para descongestionar e desinflamar, aumentar a imunidade. Existe uma terapia chamada, eu acho que é talassoterapia, terapia com banho de mar. Tomar pelo menos 1 hora de banho de mar, se enterrar na areia, porque a areia ela tem própria desintoxicância, né, no mar, ela estimula a saída de toxinas, ela desinflama o organismo, tanto o banho de mar quanto se enterrar na areia. Eu sei que parece uma brincadeira de criança, mas não é muito sério. Tomar água de coco, banho de sol. Então, a praia ela é a terapia completa. Tem água de coco, tem o banho de sol, tem a areia do mar e tem o próprio banho de mar, que tem um sal marinho que desinflama o organismo. Então, você tem várias terapias que aceleram esse processo de cura. Você não vai precisar fazer todas. Não se preocupe. Você vai usar 1 ou 2 que você consegue no momento. Por exemplo, essa terapia banho de mar, não tem praia aqui perto da minha casa. Não tem problema, você não vai fazer essa. Agora, a galera que tem praia perto de casa, né? Esse pessoal aí vai correr para dentro do mar. Pelo menos 1 vez por dia, se não conseguir 3 vezes por semana, se não conseguir 1 vez por semana, se não conseguir cada 15 dias. Então, esses são os hábitos aceleradores. E aí, nessas 10 turmas que a gente formou, a gente ali fez vários protocolos de terapias naturais e você pode também estar fazendo esses protocolos terapias naturais. Então, esses são as 5 ferramentas mais poderosas para acabar com gastrite de forma definitiva. Você vê, 2 horas para explicar as 5 ferramentas. Por que eu expliquei essas 5 ferramentas? Porque sempre que você pensar em ficar tratando a gastrite apenas aliviando o sintoma, você vai sempre lembrar na sua cabeça. Carlos explicou que não adianta só tomar água. Eu tenho que tomar água alcalina, porque
Se eu tomar água ácida, aí 70% do meu corpo vai estar ácido. E essa água ácida, é essa água que está produzindo o ácido do estômago, vai produzir um ácido mais ácido. E essa água ácida está no intestino, ela vai queimar as enzimas digestivas e eu não vou conseguir absorver o nutriente. E essa água ácida, então você vai começar a ficar, eu tenho que comprar o filtro de barro, eu tenho que comprar o filtro de barro, eu tenho que comprar o filtro de barro. Entendeu? Porque teve uma galera aí que já comprou o filtro de barro só por causa de uma live que eu falei da questão da água ácida. Não é interessante? É quando você entende, gente, que tem que tratar a causa, gente, a causa, qualidade. Foca em qualidade, hábitos desintoxicantes com qualidade. Ah, eu já faço exercício. Como que você vai fazer para que esse exercício fique 10 vezes melhor? Comece a estudar quais são os exercícios físicos específicos para fortalecer o músculo do estômago, o esfíncter esofágico. Entendeu? Ah, mas eu já tomo água. Comece a pesquisar sobre água alcalina. Ah, mas eu já cuido do emocional com a psicóloga. Mas você tem que procurar um profissional de psicologia que seja especialista em doenças gástricas, porque não é todo profissional que vai entender a sua dor. Porque ele não vai entender que você tem gastrite, porque você comeu errado, porque você se intoxicou. Ele vai levar o aspecto só emocional. O psicólogo ele só trata o emocional, ele não vai falar com você de comida, ele não vai explicar para você, entendeu? Aí você vai no nutricionista só fala de comida, só fala de comida, só fala de dieta, 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 dieta. Ele não fala sobre detox, terapias naturais, água alcalina, emocional, comunhão com Deus. Aí você vai no pastor ou no padre, ele só fala do espiritual. Não, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que clamar a Deus, tem que clamar a Deus, tem que fazer consagração. Aí você vai no médico, é remédio, 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 remédio. Então parece que cada um que você vai, ele foca só em uma coisa, como se você fosse órgãos. Eu sou um órgão. Se aqui está doente, aí eu vou falar com o psicólogo. Se o estômago está doente, eu vou no gastro. Se eu quero comer, eu tenho que ir no nutricionista. Mas se eu quero fazer educação física, tem no educador físico. Ah, mas eu estou precisando, tô com a minha voz, tem que ir no torrino. Misericórdia. Até quando que eu vou ficar nesse rodízio de profissionais e cada um joga pro outro? Não, vai pro Nutri. Aí você vai pro Nutri. Não, não é a dieta, isso é emocional. Vai pro psicólogo, o psicólogo não. Aqui dá certo mais não, é psiquiatra. Até quando você vai ficar nesse rodízio? Entendeu? De um lado para o outro, de um lado para o outro. Então você precisa de um tratamento que vai ser um tratamento que vai mexer com tudo ao mesmo tempo. Então o naturólogo, ele trabalha tudo. Você vê que aqui eu falo sobre saúde emocional, eu falo sobre saúde espiritual, eu falo sobre alimentação, sobre exercício físico. Eu pego o todo, porque eu sei que tudo isso impacta no final na sua gastrite, né? E foi exatamente por isso que a gente colocou ali aula com educador físico, com nutricionista, com psicólogo, mas não é qualquer nutricionista, qualquer educador físico, qualquer psicólogo, né? O nosso educador físico, ele estuda sobre gastrite. Ele tem que estudar sobre gastrite. A nossa psicóloga, ela está tendo que estudar sobre gastrite. A nossa nutricionista, ela já era, antes de mim, especialista em gastrite, modulação intestinal, etc. Então, todo mundo da mentoria, até o pessoal que é da equipe técnica, estuda sobre gastrite. 24 horas por dia, a gente só estuda gastrite. Gastrite, refluxo, câncer no estômago. Hoje mesmo eu estava aqui à tarde estudando o quê? Refluxo. Mas você já sabe, mas eu tenho que estar sempre estudando, porque sempre tem ferramentas novas, pesquisas novas, estudos novos. Eu descobri um monte de coisa agora que eu não sabia de refluxo, que é novo. Eu estou estudando com alguns otorrinos, né, lá nos Estados Unidos, sobre o que eles têm usado lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, misericórdia, aqui no Brasil, nossa, você não acha nada. Os otorrinos é só droga. Medicamento, droga. Aí manda para nutricionista, pronto. Mas lá nos Estados Unidos, gente, nossa, olha, o negócio tá avançado. Os otorrinos, eles falam sobre estilo de vida desintoxicante, eles falam sobre roupas apertadas que comprimem, né, aqui o esôfago. Eu vi lá eles falando sobre respiração diafragmática. Eu vi eles falando sobre alimentação, o uso de plantas medicinais para suspender o refluxo, extratos medicinais. Então, assim, o negócio está muito mais avançado. Aqui no Brasil, misericórdia. Aqui no Brasil, os otorrinos às vezes não estão fazendo nem
um exame de laringoscopia, né, para ver como é que tá ali a garganta, se é um bolo na garganta, se é um inchaço na garganta, se é um edema, se é um nódulo, ou se é só um muco. E aí você fica com aquele treco preso na garganta. E eu pergunto, você foi no otorrino? Não. Por quê? Não, não sabia que era para ir no otorrino. Não, fui, mas ele não passou nenhum exame. Ele só falou que tomasse tal remédio, tomar tal antibiótico, porque eu tô assim por causa da sinusite da rinite. Entende? Eu digo, misericórdia. Enfim. Então, gente, esses são os 5 hábitos aceleradores. Que Deus abençoe. E eu te espero na mentoria. Eu quero ter a notícia que você está dentro, viu? Valeu, valeu, valeu.